Lira disse abertamente que quer o Ministério da Saúde. E ainda ameaçou veladamente Lula com impeachment. Como o governo sai desse imbróglio, Horta, quando vamos parar de ceder a essas pulhas? Pois é. Ele não quer o Ministério da Saúde, viu, Blood Werner? Ele disse uma coisa pior. Ele disse que não quer indicar o ministro, ele quer só indicar o cara que realmente faz as negociações. Ele quer apadrinhar o ministério, que é diferente, né? É diferente. Ele não quer, o Lira não quer ter o custo do Ricardo Barros, tá? O Ricardo Barros lá atrás dava nome e dizia, sou eu, é meu mesmo que manda, e o Arthur Lira viu que o Ricardo Barros saiu queimado. Então o Arthur Lira quer o mesmo processo, os mesmos caminhos de arrecadação corruptiva de valores, mas não quer pagar o preço para isso. Então ele quer, para piorar a situação, ele quer poder fazer, é isso que ele negociou. Ele quer continuar podendo fazer as negociatas e essa situação, e o presidente Lula que arque com o custo político disso. Quer dizer, é mais pornográfica quando ele coloca em cassação essas 6 deputados, ele está ameaçando o presidente Lula de impeachment. Acho que nesse momento o presidente Lula não precisa ter medo de impeachment. Tá? Acho que nesse momento o presidente está numa posição de força dentro da sociedade, dentro dos outros grupos políticos. Acho que, por exemplo, se o Lira tentar fazer o que o Cunha fez, de abrir um impeachment contra o presidente Lula, esse impeachment vai ser judicializado no STF e tem um telhado horroroso de vidro, segundo que o presidente Lula é muito mais sólido o seu apoio na sociedade do que era a presidenta Dilma, e terceiro que o próprio STF viu que o acovardamento desse STF lá em 2016 gerou a morte de 700 mil pessoas na pandemia e quase golpes de Estado com o Bolsonaro. Então eles aprenderam que não podem deixar de fazer o papel deles, entendeu? Por mais covardes que sejam, eles têm que entender que precisam fazer isso. Então eu acho que o presidente nesse momento está protegido. Agora, isso não quer dizer que o Lira não possa infringir dores bastante agudas ao presidente, né? Na medida em que, efetivamente, você ainda tem uma série de matérias que são de interesse do governo. O governo precisa governar e, para isso, ele precisa ter votos no Congresso e o Lira está jogando com isso. Como é que eu atuo isso? Eu já tinha mencionado com vocês aqui, o próprio presidente Lula já tinha dado essa solução. Eu não entendi por que a articulação política do presidente não ouviu o presidente e foi pela sua cabeça, né? A solução é parar de negociar com Arthur Lira e fortalecer os governadores, né? A literatura da ciência política mostra que existem lealdades. Cada agente político ele é entrecortado por planos de lealdades, que vão desde as lealdades ao partido, as lealdades aos grupos de apoio mais diretos, as lealdades às causas e bandeiras, até as lealdades territoriais, de onde emanam efetivamente os seus votos. E que em diversos momentos esses agentes de lealdade, vamos dizer assim, esses pontos de lealdade, eles são concorrentes, eles não são complementares. Então isso eu quero dizer que se o presidente do meu partido tem determinado interesse, mas o governador do estado em que eu fui eleito tem outro interesse, esses interesses sendo divergentes, eles vão provocar necessariamente com que cada parlamentar realinhe as suas relações de lealdade, tá? O presidente já precisava ter aberto esse tipo de negociação. Aliás, o presidente alinhavou essa estratégia política lá no período de campanha. Eu fiz uma live explicando aqui para vocês, bati palmas, né? Eu digo, o presidente, apesar de nunca ter lido formalmente nada sobre ciência política, estudos legislativos e tudo mais, ele conhece política por meio epidérmico, né? Aquela galera que chega nos lugares e sente com quem eu posso conversar, com quem eu não posso, quem é que está aberto a ouvir, quem não está. É um troço impressionante, tá? A política do jeito que eles quiseram. E aí eles empoderaram, criaram o todo-poderoso Arthur Lira, e o todo-poderoso Arthur Lira hoje está fazendo todo esse estrago. Precisa-se novamente abrir conversa com os governadores, precisa-se novamente fazer uma aproximação. E, aliás, isso é uma coisa que é interessante vocês saberem, né? Por que o Lira está o tempo inteiro batendo cabeça e brigando com o presidente do Senado, o Pacheco? Por que o Lira fez deliberadamente essa ruptura, né?
Porque os senadores são, evidentemente, os focos de voz dos interesses dos governadores no parlamento. A Câmara Baixa no parlamento, a Câmara dos Deputados, ela é eleita com base na população que tem em determinado estado. Portanto, por isso São Paulo tem o maior número de deputados, por exemplo. Agora, o número de senadores é sempre 3. Por quê? Porque o Senado representa os interesses dos estados, do estado em si. Não é do povo do Estado, é do Estado, da organização política que está ali estabelecida. Né? Então, os senadores, muitas vezes, estão muito próximos do governador. Quando o governador quer alguma coisa, ele vai em direção aos senadores. Os senadores vocalizam isso. O Lira faz essa desconexão entre Câmara e Senado para deixar os deputados sozinhos, como se todos eles só tivessem ao Lira para pedir apoio, para lutar contra esse poder horroroso do executivo. É importante o presidente Lula romper com isso. Só que, infelizmente, me parece que não tem conseguido. Por sorte, Bloodver, o Lira está num processo de destruição da sua capacidade política. E eu acho que ele não vai conseguir reverter isso. Eu acho que aquele Lira quase plenipotenciário que estava ali no final... No dia seguinte que ele se elegeu com 474 votos, se não me engano, 464 votos, aquele Lira plenipotenciário nunca mais vai estar naquele poder. Ele está numa descendente e ele vai terminar nessa descendente. Então eu acho que o tempo ajuda o presidente Lula. Então se você me pergunta assim, como sair desse imbróglio? Deixa passar o tempo. É isso. Deixa passar o tempo. Né? Vai agora, conversa lá com a União Europeia, arruma uma pauta aqui, eu quero várias pautas diversionistas, o governo vai fazer pauta aqui e acolá, e tentar passar o tempo, porque nesse tempo o Lira vai se enrolando e o presidente, ao que tudo indica, vai aumentando a sua capacidade política. Isso é uma coisa interessantíssima. O presidente Lula tem uma capacidade de aumentar a capital político que eu nunca tinha visto. A gente sabe de algumas pessoas assim na história, tá? Mas eu nunca tinha visto ao vivo isso e acompanhando como pesquisador, como analista político, nunca tinha visto isso acontecer. É impressionante. O presidente Lula ganha capital político dormindo. O presidente Lula ganha capital político quando tira uma foto de cueca e botam na... Sabe? Se você parar para pensar, você tem um político que tira uma foto de cueca ou de calção de banho, né? Numa praia e... qualquer outro político sairia chamuscado desse processo, pelo menos com a parte conservadora da sociedade, e o presidente Lula não só faz desse limão a limonada, como vira meme, e é um troço impressionante. Então, assim, isso é uma característica dele. Então, o Lira já percebeu que no longo prazo ele não consegue segurar. Então, o negócio é a gente segurar o curto prazo. Eu acho que o Lira está passando do limite, acho que ele está saindo da estrada, acho que ele vai acabar se incomodando, mas, de novo, Bloodver, é sempre bom ficar com o olhinho de pé, porque a política muda de um dia para o outro, né?